Boa tarde. Primeiramente, quero manifestar minha gratidão ao pastor Everson e ao Paulo por me convidarem por esse momento sublime, especial, de compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu tenho estudado numa perspectiva bem técnica, tá? Então já adianto a vocês. Bom, antes disso, preciso fazer um parênteses. Quando o Paulo me convidou para estar aqui, eu me alegrei com esse convite. Eu esqueci que hoje era aniversário da minha filha, mais nova, porque eu sou bem desligado em datas, enfim. E não só isso, tinha esquecido que amanhã sairemos de férias em família. Então um caos lá em casa para ajeitar todas as coisas, para a viagem, deixar a igreja tudo certo. Enfim, e por isso eu não pude chegar aqui antes, tampouco vou poder ficar aqui depois, porque tem que, enfim, organizar tudo, nem malas ainda nós começamos a fazer. Então, dada essa introdução, eu sou grato pela oportunidade de compartilhar com vocês, como eu disse, uma ferramenta bem técnica. Então, eu não vou fazer uma pregação aqui. Basicamente, o que eu vou fazer é a descrição de algumas das páginas desse livro e da ferramenta que ele traz. É um livro que eu recomendo muito. Infelizmente, ele é um material, aliás, não é um livro apenas, é uma série de livros, se eu não me engano, 15 ou 16 livros, todos já traduzidos em português. É um alemão chamado Christian Schwarz. Infelizmente, ele não é um livro muito utilizado no Brasil. Eu vou deixar aqui na tela. E possivelmente porque esse cara é alemão. Se esse cara fosse americano e o material dele fosse espalhado por igrejas americanas, fatalmente nós estaríamos usando esse material muito no Brasil. Mas, como ele é alemão, a gente tem mais dificuldade em importar coisas da Alemanha, em alguma medida devemos ter essa dificuldade mesmo, porque a teologia liberal lá tomou conta, mas esse não é um material da teologia liberal, esse é um material realmente muito bom. Agora, como eu disse, bem técnico, então, eu acho que, por momento que vocês irem como igreja, vai ser uma ferramenta muito interessante. Vocês aqui, ou melhor, muitos aqui preencheram uma pesquisa, que o Paulo deve ter mandado para vocês, uma pesquisa, enfim, que vocês vão entender melhor ao longo da minha fala nos próximos minutos. Mas sem demoras, eu quero falar sobre o DNI, é chamado assim o desenvolvimento natural da igreja. E vamos falar sobre as 8 marcas essenciais das igrejas saudáveis. Esse livro, meus irmãos, ele é fruto de uma pesquisa. Uma pesquisa que começou lá na década de 90 e tem passado as décadas e eles têm acumulado dados. Claro, na publicação desse livro, não sei exatamente que ano era, mas essa pesquisa tem continuado ao longo dos anos. E eles têm dados aí de cerca de 30 anos, aproximadamente. E é uma pesquisa que hoje engloba cerca de 90 mil igrejas nos 6 diferentes continentes. E é importante ressaltar que esse material não é parte do movimento de crescimento de igreja. Existe um movimento que tem se espalhado ao redor do mundo, que é um movimento de crescimento de igreja. É um movimento que foca em números, é um movimento que foca em crescimento a todo custo, em detrimento de qualidade. É um movimento pragmático, que diz o quê? O que está dando certo por aí? Está dando certo isso aqui? Vamos repetir isso aqui? Aqui? É um movimento com estratégias simplistas, que não leva em conta contexto, que não leva em conta a soberania de Deus, que acaba diluindo o sermão e acaba tendo um foco muito mais em entretenimento para atrair pessoas do que qualquer outra coisa. Agora, crescimento numérico é importante? É claro que é. Porque a gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas. Não é sobre 100, 150, 30, 40, 1000, 10 mil pessoas. É sobre o João, é sobre o Rafael, é sobre a Joana e assim por diante. Então, há uma necessidade sim de alcançar pessoas, e pessoas são números em alguma medida. Atos mesmo contabiliza os números de conversões logo após Pentecostes, porque, como eu disse, não são só números, são pessoas. Mas o problema é quando focamos na quantidade em detrimento da qualidade. O problema é quando focamos em números e não focamos na qualidade dessas pessoas que estamos desenvolvendo. Mas pensando em números, pensando em crescimento, por que, o autor nos traz essa pergunta, por que muitas vezes a igreja não cresce? Normalmente, a gente foca naquilo que estamos fazendo de errado.
Puxa, o que eu errei? O que eu deveria fazer? Qual é o modelo que está certo? E assim por diante. Essa é a mentalidade meritocrática humana. E facilmente nos esquecemos da soberania de Deus. Mas, e a gente, obviamente, jamais vai desconsiderar esse aspecto, que é o principal deles, por assim dizer. Mas o movimento que esse autor nos traz, e que eu quero fazer com que todos nós venhamos a refletir juntos, é o que estamos deixando de fazer. Esse é o ponto. E essa figura que o próprio autor traz no livro ilustra muito bem isso. Deus nos dá tudo que precisamos. O problema é que às vezes a gente não usa. A gente foca no nosso próprio esforço. E a gente tem vida de oração, a gente tem boas motivações, a gente quer fazer o certo. Eu sei que o Everson e o Paulo não estão aqui porque querem ser a última estrela gospel do momento. Eu também não quero ser isso lá na Viva. Mas por que às vezes a gente se esforça e parece que a carroça, por assim dizer, não anda? Porque às vezes a gente está usando as ferramentas erradas. Deus nos dá a ferramenta certa e a gente coloca essa ferramenta na carroça e tenta fazer um esforço sobre-humano para conduzir uma carroça de roda quadrada, tendo as rodas redondas dentro dela. Esse é o desenvolvimento natural de igreja. É uma teoria, é uma filosofia de ministério, por assim dizer, que não foca meramente em esforços próprios. É a ideia de permitir o desenvolvimento natural da igreja. É a ideia de que as leis da própria natureza são aplicadas ao contexto da igreja e, quando bem aplicadas, liberam uma espécie de crescimento automático, por assim dizer. É a ideia do autocrescimento. Enquanto aquele movimento de crescimento de igreja foca no fruto, esse movimento do desenvolvimento natural de igreja foca nas raízes. Então, o que eu quero estimular vocês é que vocês olhem para as raízes da igreja. E esse momento da Batista Conectar, que, de passagem, é a igreja com quem eu mais tenho contato e proximidade, o pastor Everson, desde o começo da Viva, a gente tem essa proximidade, e sem dúvida, eu e o Paulo já tomamos alguns cafés, sem dúvida é a igreja com que mais a Viva se parece e mais somos conectados. E esse exercício que temos tentado de tirar os olhos do fruto e olharmos para as raízes é o estímulo que eu trago aqui para vocês também. Quando eu ministrei essa palestra no encontro da Converge Brasil, o Paulo esteve lá, então ele pediu para que eu pudesse trazer aqui para vocês essa perspectiva, e eu acho que é uma grande oportunidade. Acontece que toda a criação de Deus tem um potencial para crescimento. A capacidade de crescer é inerente a todo ser vivo. A uma árvore, a um gato, a um pé de feijão, assim como a igreja. Então, todo ser vivo, e a igreja é um ser vivo, não é uma estrutura, não é uma organização, mas sim um ser vivo, ela tem por si só, inerentemente, a capacidade de crescer. E o nosso papel como igreja é permitir, ou melhor dizendo, não atrapalhar o crescimento desse ambiente, ou melhor, desse organismo vivo. A ideia é, imagine uma planta, por exemplo, eu moro aqui na Mina do Mato e meu pai gosta de plantar árvores frutíferas. E lá em casa devo ter umas 7 diferentes espécies de frutas. E não pense que o meu terreno é muito grande, é um pouco maior que essa sala. Mas ele dá um jeito de plantar mamão, quer dizer, o mamão veio sozinho. Os mamões vêm sempre sozinhos. Mas tem acerola, tem pitanga e assim por diante. Agora, eu sofro com a goiabeira. Tem muito bicho na Mina do Mato, eu acho, que ela tem muita dificuldade em vir. E o meu papel não é fazê-la crescer e frutificar. O meu papel é impedir que os bichos a ataquem para que ela cresça e se desenvolva. E mais ou menos essa é a realidade da igreja. O nosso papel, mais do que fazê-la crescer, é permitir com que essa força interna, por assim dizer, se desenvolva e ela naturalmente cresça. Então, o nosso papel é impedir os problemas que afetam o crescimento que é natural, que é inerente. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, 6 em diante. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. A ideia por trás desse texto é que nós, a Igreja de Cristo, somos a lavoura de Deus. Somos como que sementes plantadas em que nós precisamos regar, nós precisamos cuidar, precisamos impedir que as ervas daninhas ou que os bichos venham, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Quem faz o organismo vivo crescer, e esse organismo vivo é a própria igreja, é o próprio Deus. Deus é soberano e ele não perde o controle de nada. Agora, dentro de sua soberania, nós não temos como intervir, portanto, nós não temos como fazer a igreja crescer naturalmente falando, ou melhor, artificialmente falando. O problema é que no ímpeto, no desejo de ver números, pastores e líderes se rendem ao pragmatismo. E aí, meus irmãos, entra muita coisa na igreja que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por conta de um desejo de ver a igreja crescer, um desejo de ver números. E então pastores se rendem ao entretenimento, pastores se rendem a uma pregação menos bíblica, que deixa de lado alguns aspectos bíblicos, tudo para atrair mais seguidores, atrair mais números e com isso o quê? Dinheiro e poder. Mas eu sei que esse não é o espírito que rege a Conectar, tampouco a Viva e também a Rede aqui representada pelo irmão João. A ideia então, diante disso, é cooperarmos com a soberania de Deus e permitirmos o que chamamos de crescimento por si só. Porque é Deus quem faz a igreja crescer, não somos nós. Não podemos criar artifícios para que a igreja cresça. Isso é tarefa de Deus. O nosso papel é plantar, é regar, e como Paulo diz, quem dá o crescimento é Deus. Lá em Marcos 4, 26, Jesus também disse: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. O primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. É o crescimento por si mesmo. Jesus aqui está ilustrando, utilizando uma parábola para ensinar a respeito do crescimento do reino. E ele diz, o reino não se constrói por mãos humanas propriamente, não são as mãos humanas que o fazem crescer. O nosso papel, de novo, é plantar, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. E como a igreja é um instrumento do reino, esse princípio de crescimento do reino se aplica à igreja. Um crescimento por si só, que vem do próprio Deus, não porque produzimos frutos artificialmente, mas é porque Deus quem o produz. A terra, por assim dizer, mesma frutifica. Então, a ideia desse material é a ideia de liberar as forças de crescimento com as quais Deus edifica a igreja. Existem forças inerentes à própria igreja, dadas pelo próprio Deus por meio do Espírito Santo, que produz o crescimento da igreja. E isso não é produzido artificialmente, mas isso é de alguma forma cooperado por nós para que essa força se desenvolva na igreja local. A ideia, então, desse material é uma conexão entre o que está escrito nas Escrituras, o que esse autor e seus colaboradores pesquisaram, assim como uma conexão com aquilo que eles percebem na natureza. E isso não é pragmatismo, isso não é causa e efeito, algo como o que deu certo lá na Rede, vamos aplicar aqui na Conectar, e vai ter que dar certo. Não, a Rede está num contexto X. A Conectar está em outro contexto. Então, a ideia não é aplicarmos modelos. A ideia é aplicarmos princípios. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos que se caracterizam de forma peculiar em cada contexto. Porque o nosso foco não é quantidade, o nosso foco é qualidade, ainda que possa haver quantidade. Uma igreja grande não é pecado. Agora, é pecado querer uma igreja grande
simplesmente por orgulho, por ego ou qualquer coisa do gênero. E por causa disso é pecado abrir mão do próprio evangelho para que a igreja cresça. Mas o nosso papel não é esse, o nosso papel não é forçar o crescimento da igreja, e sim liberar as forças de crescimento promovidas pelo próprio Espírito Santo. Agora, antes de entrarmos nos 8 fatores relacionados ao crescimento de igrejas naturalmente saudáveis, eu preciso citar alguns fatores importantes para que vocês entendam melhor. E o primeiro deles é o fator mínimo. No ambiente da agricultura, quando se vai fazer uma plantação de milho, por exemplo, é ideal que se avalie o solo. E eu não sou do campo, nada disso, mas tenho o mínimo de conhecimento necessário para entender que um desequilíbrio no solo não vai permitir que a plantação de milho se desenvolva adequadamente. Então vai lá um profissional da área, ele analisa o solo e percebe, poxa, aqui falta fósforo. E ele faz uma aplicação de uma quantidade X de fósforo para corrigir o solo. Então, o problema não era a falta de todos os nutrientes, o problema era a falta de fósforo. E talvez por causa da falta de fósforo, o milho não cresceria. Percebe? A falta de um único ingrediente no solo impediria o crescimento adequado do milho. Esse é o fator mínimo. Porque corrigindo o solo com o fósforo, o milho cresceria. E a ideia de uma ilustração, mais ou menos como deveria aparecer aqui. Esse é o fator mínimo. E esse balde, ele ilustra muito bem esse fator mínimo. A ideia é que essas varetas que compõem esse balde, se tivermos uma menor do que as outras, você imagina, né? Você coloca água nesse balde e vai vazar água pela vareta menor, isso é óbvio, né? E a ideia que o livro traz é que temos as diferentes marcas, as 8 marcas de uma igreja saudável, e a vareta que for menor é a marca menos saudável que temos. E a ideia é que, como quando jogamos água em um balde, Deus joga pessoas na igreja, ou coloca pessoas à igreja. E à medida em que Ele é quem traz as pessoas à igreja, a gente pode perder essas pessoas porque não temos essas marcas equilibradas. E aquele fator mínimo é o fator mais crítico. Como eu disse, é como a falta do fósforo para uma plantação de milho adequada. E então esse fator mínimo impede o crescimento da igreja, e esse não é um papel de Deus, esse é um papel nosso. Está dentro da responsabilidade humana organizar a igreja como um todo para que esses fatores mínimos não impeçam o crescimento da igreja que Deus dá. Agora, se temos fatores mínimos, temos fatores máximos, temos fatores que estão equilibrados. E precisamos dar atenção ao fator mínimo, e vocês já vão entender melhor do que isso se trata. Mas o texto também me diz que, à medida em que trabalhamos em fatores máximos, em fatores que somos bons, os fatores mínimos também são de alguma forma corrigidos. Um outro ponto que preciso citar antes de entrar nas diferentes marcas da igreja saudável são os paradigmas tecnocrático e de espiritualização. Isso aqui é bem importante. Se de um lado temos o que ele chama de paradigma da espiritualização, que são igrejas que subestimam programas, subestimam sistemas, subestimam métodos, que acham que a sistematização engessa o espírito. Do outro lado, temos o paradigma tecnocrático, que superestima programas, métodos, modelos, sistemas, e a gente vive dentro desses dois extremos. E deveríamos equilibrar em torno desses dois extremos. O paradigma tecnocrático, ele busca a doutrina certa, o posicionamento político certo, o programa certo, o modelo certo, ele é pragmático. Qual é o sistema que dá certo? Vou reproduzir. O que deu certo lá na igreja X dos Estados Unidos, que tem 10 mil pessoas? Vou reproduzir. Então eles simplesmente reproduzem modelos, reproduzem sistemas e acham que o processo, o sistema, ele tem o poder de fazer a igreja crescer. É uma ideia de pensamento causa e efeito. Eu faço isso e a igreja tem esse efeito. Negligenciam a soberania de Deus. Buscam como que a bala de prata. Creem mais na capacidade do homem do que no poder do próprio Espírito Santo.
Agora, eles acabam lutando contra o outro lado, que é o paradigma da espiritualização. Os espirituais, por assim dizer, são avessos ao sistema. Eles focam no que chamam de orgânico. Para eles, métodos não são coisas espirituais. Para que programas? Para que sistemas? Vamos ser orgânico. Vamos compartilhar a palavra, vamos cantar, vamos orar e isso basta. E Deus vai acrescentar as pessoas. Então, e para esses, os sistemas são algo que são coisas que, de alguma forma, vão engessar o poder do Espírito Santo para essas pessoas. Mas então a ideia, se por um lado não é cair no paradigma da espiritualização, que abomina sistemas, mas também não caímos no extremo de idolatrar os sistemas e os métodos e os sistemas. Então nós encontramos um equilíbrio. Nós encontramos um lugar em que, sim, acreditamos na importância de métodos, sistemas, programas, modelos, em alguma medida, mais princípios, eu diria, mas, obviamente, oraremos, buscaremos força, direção do Espírito Santo, teremos as Escrituras como nosso principal a regra de conduta e fé, mas, então, por isso, equilibramos. Não nos orientamos por modelos, mas nos orientamos por princípios. Então não somos pragmáticos de simplesmente copiar um modelo da igreja que está tendo sucesso, mas entendemos que o que a Red faz de bom pode ser aplicado aqui na Conectar, considerando o contexto de Criciúma. Entendemos que os princípios se moldam aos diferentes contextos. E aqui eu quero trazer um exemplo da igreja Willow Creek, Bill Hybels. Quem aqui já ouviu falar nessa igreja, nesse pastor? Essa igreja foi uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Chegaram a cerca de 25 mil pessoas. E então, eles decidiram fazer uma pesquisa. Vamos ver se ao longo desses anos de igreja, a gente conseguiu alcançar pessoas maduras. E o modelo de filosofia de ministério que eles adotaram é um modelo chamado Seeker Sensitive, que é um modelo chamado do sensível aos que buscam. É um modelo que foca no visitante, mais do que nos membros da igreja. É um modelo que tenta ser acolhedor e não ameaçador. É um modelo de uma pregação leve, que nunca vai confrontar pecados, porque se eu confrontar o pecado da pessoa que está chegando, ela não volta, pelo menos é o que pensam. Não chamam pessoas ao compromisso, buscam um culto muito atraente, com músicas que atraem pessoas, que tocam na alma das pessoas, com luzes, com fumaça. Os pastores costumam ser estrelas do mundo gospel, não tem profundidade teológica em suas pregações, tem uma excessiva adaptação cultural. O foco não é nas coisas eternas, mas sim nas necessidades pessoais. Por isso não vão confrontar pecado, não vão falar sobre arrependimento. O objetivo é melhorar a vida das pessoas. Tem um apelo à mentalidade de consumo e se utilizam do marketing como principal ferramenta para atrair pessoas. Focam em eventos e programas. Então, se tem um entretenimento para atrair pessoas, eles têm um entretenimento para manter as pessoas. Não tem discipulado, não tem pessoas caminhando lado a lado para se ajudarem umas às outras a serem parecidas com Jesus. E esse modelo chamado Seeker Sensitive, ou sensível aos que buscam, foi o modelo usado pela Willow Creek, do pastor Bill Hybels. E eles então foram avaliar. Anos depois, vamos ver os resultados que tivemos. E eles chegaram à conclusão triste e honesta. Eles publicaram esse livro e fizeram uma confissão chocante. Uma pesquisa que durou 3 anos, eles chegaram à conclusão de que eles não haviam feito discípulos de Jesus. Eles não haviam ajudado no amadurecimento dos discípulos de Jesus. Ao invés de ajudar pessoas a serem parecidas com Jesus, eles simplesmente mantiveram as pessoas ocupadas. E eles foram muito sinceros em dizer que o modelo adotado por eles não deu certo, em alguma medida. Só que, meus irmãos, esse modelo foi exportado para o mundo inteiro. E centenas, talvez milhares de igrejas se utilizam desse modelo.
E eles corajosamente publicaram esse livro, falando do que haviam feito de errado e quais as métricas adequadas para se avaliar a saúde de uma igreja. Então, percebam que nem tudo que reluz é ouro. Agora, claro, a gente não está dizendo que Bill Hybels é um instrumento de Satanás, não é nada disso. Simplesmente que eles assumiram um caminho equivocado, que trouxe algo que parecia fruto, mas não era fruto. Então, o convite que Deus nos faz é para que foquemos não em modelos prontos como o do pastor Bill Hybels, mas que foquemos nas raízes e no trabalho que Deus quer para nós, nas nossas comunidades locais, seja na Viva, na Rede ou na Conectar. Então não vamos nos basear em modelos, vamos nos basear em princípios. E aí é que entra esse livro. Uma pesquisa em 90 mil igrejas, e essa pesquisa segue, e eles vão acumulando dados, e eles têm dados suficientes para identificar o que faz uma igreja crescer. Não modelos, mas o que está na nossa responsabilidade para que uma igreja cresça e frutifique. E o objetivo, então, é identificar os princípios de crescimento de igreja válidos, independentemente da cultura, direção teológica ou denominacional. É a ideia de ver quais são os princípios que aplicam na Rede, que aplicam na Viva, que aplicam na Conectar, que frutificam, que fazem a igreja crescer, mas não modelos, e sim princípios, que são coisas bem diferentes. Porque não focamos meramente no quantitativo, mas sim no qualitativo. Ainda que um crescimento qualitativo, em alguma medida, vai gerar um crescimento quantitativo no tempo de Deus. E então eu lhes apresento as 8 marcas essenciais que indicam a saúde de uma igreja. Que são: 1. Liderança capacitadora. 2. Ministério orientado pelos dons. Espiritualidade contagiante. Estruturas eficazes. Culto inspirador. Pequenos grupos integrais. Evangelismo orientado para as necessidades. E relacionamentos marcados pelo amor fraternal. E a ideia, então, é que a igreja faça uma avaliação de si mesma. Vocês responderam, muitos aqui, acho que 18 pelo menos, responderam uma série de perguntas, algo em torno de quase 90 perguntas, e vocês, muitos aqui, deram uma nota para identificar dentro dessas 8 variáveis a saúde da igreja Conectar. E a primeira marca é a marca da liderança capacitadora. A ideia de que o nosso papel é capacitar líderes, ao invés de focarmos em um único apenas. Aquele movimento de crescimento de igreja que falei no começo, contrapondo a ideia do desenvolvimento natural da igreja, acontece da seguinte forma: enquanto uns focam em projetos, nós focamos em pessoas. Enquanto uns focam em objetivos e metas, nós focamos em relacionamentos. Enquanto uns focam em voluntários que servem o pastor, nós focamos em líderes que são capacitados. Eu quero aqui trazer 3 tipos de pastores, para que vocês entendam um pouco sobre essas diferentes dinâmicas. A águia, você sabe, é um animal isolado, é um animal que vive sozinho, é um animal basicamente muito rápido, audacioso, que faz de forma muito eficiente a sua caça, mas é um animal solitário. O pato é um animal que anda com a sua família, né? Aquela imagem bonitinha da pata com seus patinhos atravessando o lago, né? Agora o ganso é um animal interessante. Eu não me refiro aos gansos domesticados que temos aqui, que é relativamente comum até em muitas propriedades, que são mais barulhentos que cachorros, mas os gansos que sobrevoam grandes distâncias, voando. Esses gansos, e possivelmente é uma espécie um pouco diferente dos gansos nossos aqui da região, esses gansos eles voam em V, em formação de V. A ideia de voar em formação de V, né, um na frente, 2 atrás, e mais 2, e mais 2, e assim por diante,
a física mostra a diferença, ou a redução da necessidade de força dos gansos que vêm atrás. Eles precisam gerar muito menos força para voar do que quem está na frente. Então, a ideia que os gansos intuitivamente ou instintivamente desenvolveram, eles, porque fazem esse formato de sobrevoo, há muito menos gasto energético. Agora, o da frente vai cansar. E então, o que eles fazem? Eles mudam de posição. Quem está na frente vai para trás, e quem está atrás vai chegando mais na frente. E desse jeito eles vão se revezando e por causa disso eles conseguem chegar mais longe. É igual o pessoal que pedala, né? O pessoal pedala em linha reta muitas vezes para pegar o vácuo, em competições, em equipe. Pega o vácuo, ele vai, e quem está na frente se cansa, vem para trás e assim por diante. Assim o ganso faz. E interessante que o ganso, quando por algum motivo se machuca, talvez levou um tiro ou algo do gênero, e ele acaba caindo, algum outro ganso do bando desce junto dele e cuida dele até que ele se recupere para que possam voltar a voar em bando. E aqui eu quero fazer uma ilustração com 3 tipos de pastor: o pastor águia, o pastor pato e o pastor ganso. Os pastores águia são aqueles que fazem tudo sozinhos, ou tem as pessoas que fazem algo para servi-los. O pastor pato é aquele que cuida dos patinhos, ou seja, aquele que serve os imaturos e a sua vida gira em torno de pessoas imaturas e cuida delas. O pastor ganso compartilha funções. O pastor águia encontra admiradores, aquele animal bonito, imponente, rápido, ágil. O pastor pato busca o quê? Seguidores. E o pastor ganso busca parceiros. O pastor águia busca multidões. Ele precisa das multidões, os holofotes voltados para ele, todo mundo servindo ele. O pastor pato busca uma família de patinhos que ele vai cuidar. Agora, o pastor ganso busca movimento. Os pastores pato fazem um grande trabalho. Eles são muito... eles possuem as motivações corretas. Eles querem cuidar de pessoas. E esse modelo do pastor pato, esse que cuida de uma família, ele foi um modelo muito presente ao longo das últimas décadas e trouxe muito fruto. Só que é um modelo que ele tem limitações. É um modelo em que olha para o pastor como aquele que vai fazer tudo. É o pastor que faz funeral, é o pastor que faz casamento, é o pastor que batiza, é o pastor que visita, é o pastor que abre a igreja, limpa a igreja, prega, toca, canta, cuida da data show, cuida da câmera. E aí todos os demais chegam, sentam e vão embora. O pastor águia não. O pastor águia é aquele que todo mundo serve e ele só chega na hora com fumaça, e ele chega, todo mundo aplaude, todo mundo o serve. Mas o pastor ganso, ele gera movimento. Nós voamos juntos. E quando eu me canso, o Everson vem. Quando o Everson cansa, o Paulo vem. E assim por diante. A gente vai se revezando, porque desse jeito a gente não gera uma família, simplesmente uma família entre nós, fechados entre nós. Nós geramos um movimento de pessoas que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem mais discípulos. E por isso a ideia dessa variável chamada liderança capacitadora. Líderes capacitadores cuidam, desenvolvem pessoas, equipam pessoas, inspiram pessoas e empoderam pessoas. Então, o Everson e o Paulo, aliás, o Paulo é um exemplo claro da liderança, do modelo de liderança capacitadora. O Everson o tem capacitado para isso. Isso mostra que o Everson não está fazendo tudo sozinho. Ele capacita o Paulo e os dois capacitam vocês para que cada um faça a sua parte, cuidando uns dos outros, desenvolvendo, equipando, inspirando e empoderando. Então, a ideia de liderança capacitadora é capacitar outros líderes inspiradores. Não é para que eles façam tudo sozinhos, mas para que inspirem vocês a todos fazerem o trabalho da igreja. Paulo disse aos Efésios, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos,
papel do pastor é equipar os santos para o ministério. O papel do Paulo e do Everson é aperfeiçoar vocês, os santos, para o desempenho do seu serviço. Todos trabalharemos em prol da edificação do corpo de Cristo. E o papel do pastor é edificar os santos, é equipar os santos para a obra do ministério. E o resultado Paulo traz no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastores equipam os santos e o resultado é a unidade e a maturidade. Então, quando capacitamos líderes, ou seja, essa primeira marca de liderança capacitadora, nós liberamos o crescimento por si só. Não focamos em um único homem, um único casal, mas dividimos as atribuições entre toda a igreja, levantamos líderes, trabalhamos líderes e a igreja cresce. Agora tem desafios, porque muitas vezes, e graças a Deus não é o caso de vocês, porque conheço muito bem esses dois homens aqui, alguns pastores gostam de ser o centro. Pastores gostam de que outros dependam dele, ele gosta de fazer tudo. E aquela mentalidade típica, inclusive da nossa região, de sacerdote, de que o pastor é um sacerdote igual o padre, né? Uma perspectiva moldada pela antiga aliança, de que o pastor então é aquela figura que intermedia o povo e Deus, e isso não é bíblico, pelo menos não na nova aliança. Mas então essa é a marca número 1, liderança capacitadora, e vocês alcançaram uma marca excelente. A igreja entende que vocês têm uma perspectiva de capacitar líderes. E numa média de 0 a 10, vocês alcançaram essa média de 8,57, conforme a pesquisa que vocês responderam. E dentro dessas 8 marcas, vamos identificar a menor. Vamos lá, marca 2, ministérios orientados pelos dons. À medida em que os cristãos vivem de acordo com seus dons espirituais, eles não agem pelas próprias forças, mas o Espírito de Deus age neles. Todos temos dons. Isso aqui é inegável, é inegociável, e vocês sabem disso. Agora, a questão é, você sabe quais são os seus dons? À medida em que nós vivemos e nos movemos conforme os nossos dons, nós estamos usando as ferramentas que Deus deu para que o trabalho dele seja feito. Poxa, vamos lá, volta para a ilustração do mundo agrícola. Se eu tenho que plantar milho, e que ferramenta que eu tenho que usar para plantar milho? Eu vou usar um passador de slide para plantar milho? Preciso das ferramentas certas. E Deus, sendo dono desse grande campo, Ele dá as ferramentas certas. E cada um de nós tem as ferramentas que Deus deu para usarmos para essa obra. Agora, precisamos saber que ferramentas são essas. Por isso, precisamos não só identificar, mas colocá-las em prática. E a melhor forma de colocar em prática o sacerdócio universal de todos os crentes é por meio de dons. Ele traz que uma pesquisa feita na Alemanha com 1.600 cristãos, 80% não conheciam seus próprios dons. Irmãos, pensem. Deus te dá uma missão. Ele te dá ferramentas. E Ele te diz, agora vai e faz. O crente não sabe que missão é essa. Ele não sabe que ferramentas ele tem e ele não faz nada. Mas vocês sabem qual a missão que vocês têm. E o Paulo, aqui eu peguei o final, ele estava falando da missão que vocês têm, que nós temos. E Jesus mesmo disse, olha, agora vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Eu te dou ferramenta A, para ti eu dou B, para ti eu dou C, para ti eu dou D, e assim por diante. Agora precisamos identificar que ferramentas são essas. Então uma igreja que cresce de forma natural ou pelo poder do Espírito Santo, as pessoas conhecem os seus dons. E a marca que vocês obtiveram nessa variável foi a nota 8,55. A ideia de que vocês conhecem os seus dons e se movem por meio dos seus dons. E a igreja precisa criar esse ambiente de identificar dons. Marca 3, espiritualidade contagiante. Aqui não tem nada a ver com música alta, com luzes, fumaça, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu ser tão impactado
pelo poder do Espírito Santo, e eu ser cheio do Espírito Santo, que eu contagio as pessoas que estão ao meu redor, dentro e fora da igreja. E aqui não fala sobre modelo, um culto mais avivado, ou um culto menos avivado, com música X ou música Y, uma pregação expositiva, uma pregação temática, ou contando a história do pastor. Não é sobre isso. A ideia fala sobre os cristãos vivendo o evangelho em seu dia a dia e contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Nas igrejas saudáveis, os crentes vivem sua fé com dedicação, paixão e entusiasmo. Ter as doutrinas corretas não garante o crescimento da igreja. Você precisa crer certo, mas você precisa fazer o que é certo. E você precisa viver aquilo a ponto de contagiar as pessoas ao seu redor. E a marca 3, que é a espiritualidade contagiante, a igreja Conectar, teve uma nota bem alta, de 8,78. Isso significa que temos cristãos maduros nessa igreja, que vivem o seu dia a dia o evangelho e contagiam as pessoas que estão ao seu redor, não só dentro da igreja, mas no trabalho, na família, ou onde quer que seja. Marca 4, estruturas eficazes. A ideia de ter uma estrutura, uma organização necessária para que a vida se manifeste. A ideia de que as estruturas dão forma à vida. E uma outra árvore que tenho lá em casa é uma videira. E essa videira, certamente vocês conhecem, né? O pé de uva, ele cresce à medida que tem uma estrutura para ele crescer. E é muito interessante. O primeiro ano que a gente colocou lá em casa, eu tinha uma estrutura X, que era o varal, então o varal já era, e ela cresceu sobre aquele varal. No segundo ano, podamos e aumentamos a estrutura. E ela cresceu em toda aquela estrutura. Agora estamos no terceiro ano. Podamos, e é incrível, a videira. Meu pai quem faz esse trabalho, mas a poda é drástica. Quando você olha para ela, depois da poda, parece que não vai vir nada. Parecem galhos secos. Aliás, a muda, para fazer uma muda de uma videira, é meramente tirar um galho seco. E eu coloquei aquele galho seco na terra. Será que isso aqui vai sair alguma coisa? Alguns meses depois, eu estava colhendo uva. Então, a gente faz a poda drástica, aumenta a estrutura e o pé de uva cresce em toda a estrutura. Agora podamos, já começam a aparecer as folhas e os pequenos cachinhos de uva, cachinhos de 2, 3 centímetros, mas que lá por janeiro, fevereiro começam a frutificar. Aí, claro, as abelhas vêm, mas aí a gente tenta afastar. Mas ela cresce em toda aquela estrutura. E a igreja é a mesma coisa, a igreja precisa de estrutura. Uma igreja sem estrutura, às vezes ela cresce e ela não se sustenta. Então a estrutura é necessária. Aqui eu poderia citar diversas ferramentas de estrutura, mas que não vem ao caso. E não estamos falando sobre estruturas que engessam, estamos falando sobre estruturas eficazes. E um exemplo disso é Moisés e Jetro. Moisés, ao conduzir o povo pelo deserto, lidando com milhões de pessoas, inúmeros desafios, o seu sogro Jetro chega e diz: Moisés, desse jeito não vai dar certo. O povo está cansado, tu não está dando conta. Olha, levanta líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 10 e organiza isso. Moisés fez, isso deu certo. Então a ideia de estruturas eficazes, de levantar líderes de ministérios, às vezes diretores, coordenadores, enfim. Essa estrutura dá suporte para que a vida aconteça. E eu já lhes adianto que essa foi a nota mais baixa. Uma nota que não é uma nota baixa, claro, 8,04, está bem acima da média, mas daquela perspectiva que temos que identificar os pontos mais baixos, esse é um ponto de atenção, de melhorar as estruturas para que a vida aconteça. A marca 5, culto inspirador. Aqui também não diz respeito a luzes, fumaça, som alto, som baixo, culto avivado ou culto não avivado. Aqui fala sobre um culto que marca o indivíduo. Aqui fala sobre uma experiência poderosa que o indivíduo tem, não porque a música apelou para o ego do indivíduo. Não é sobre isso. É a ideia de um culto que haja música cristocêntrica, que haja uma pregação bíblica focada em Cristo. Eu sei que vocês têm tudo isso. E vocês vêm
para cultuar em comunidade ao nosso Senhor. E esse é um fator determinante. O culto da minha igreja é uma experiência inspiradora para mim. E aqui não fala sobre, de novo, luzes, música, altura da música, tamanho do prédio, número de pessoas, não fala nada sobre isso. E aqui também fala sobre mentalidade. Culto não é obrigação. Aqueles lugares em que foca na obrigação do indivíduo para estar, não é um culto inspirador. É a ideia de ter prazer em ir ao culto. E independente do modelo de culto, os participantes devem ser inspirados a viver o cristianismo na prática. Então, o culto inspirador inspira o indivíduo a viver o cristianismo na prática. E a marca de culto inspirador de vocês chegou a 8,81. Se eu não me engano, foi a segunda mais alta da Igreja Conectar. Marca 6, pequenos grupos integrais. Essa foi a marca dessa pesquisa dele, com 90 mil igrejas, é a marca mais conectada a igrejas que frutificam. Pequeno grupo integral é a ideia de ter um local para aprender uns com os outros, um local para servir conforme os seus dons e um local para viver em comunidade. Mas o fator decisivo para um PG alcançar seu objetivo é que não seja meramente um estudo bíblico, mas um grupo onde as verdades bíblicas respondam às demandas da vida. Então, não é sobre se reunir para fazer estudo bíblico. As igrejas em que os pequenos grupos frutificam são igrejas em que existe vida. Não é sobre estudar Bíblia apenas. A gente estuda a Bíblia, a gente pode estudar a Bíblia num seminário. Um pequeno grupo é um lugar que existe vida em vida. É um lugar onde carregamos os fardos uns dos outros. É um lugar onde nós oramos uns pelos outros. Sorrimos com quem sorri, choramos com quem chora, ajudamos uns aos outros e compartilhamos a palavra, sim. Então não é meramente um grupo de comunhão. É um lugar onde há palavra, mas a palavra aplicada à realidade dos indivíduos. É um lugar onde vamos trazer ensino bíblico para as necessidades práticas, rotineiras de cada um. E que, claro, um lugar em que vivemos juntos. E um fator determinante é a multiplicação de novos grupos. É a ideia de ter um líder de um pequeno grupo que já tem o seu número 2. E ele desenvolve esse número 2 para que os grupos se multipliquem. Isso aqui é bem interessante, olha só. De todas as variáveis analisadas na pesquisa, a seguinte cláusula é a que mais possui correlação com o crescimento da saúde de igreja. Na nossa igreja, há o estímulo consciente para que o número de pequenos grupos aumente pela multiplicação. Então, há uma relação direta entre uma igreja que tem grupos que se multiplicam e o crescimento daquela igreja. E a marca grupos integrais da Igreja Conectar alcançou uma média de 8,45. Marca 7, penúltima. Evangelismo orientado para as necessidades. Diferente de um modelo de evangelismo em que se coloca uma pressão para o indivíduo simplesmente fazer uma oração repetida e aquela oração supostamente vai abrir os portais do céu para ele entrar, a ideia do evangelismo por necessidade é da razão da esperança que há em nós, conforme Pedro ensina. É a ideia de dar sentido para a vida das pessoas compartilhando o evangelho. E a ideia de não necessariamente ampliar minha rede de contato, porque cada um aqui já tem uma rede de contato. Cada um aqui tem inúmeras pessoas com quem se relaciona. E muitos desses não são cristãos. E nós temos na nossa rede de contato a possibilidade de espalharmos o evangelho para essas pessoas que estão carentes do amor de Cristo. E a marca o evangelismo orientado para as necessidades na Igreja Conectar deu 8,27. Nós fizemos essa pesquisa lá na Viva e essa marca foi a nossa nota mais baixa. Se eu não me engano, essa aqui é a segunda nota mais baixa. E por fim, a marca 8, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Nas igrejas saudáveis, as pessoas encontram abertura para compartilhar seus sentimentos e desafios uns com os outros. Precisamos ter espaços em que podemos compartilhar as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nessas igrejas em que o amor fraternal é uma marca, existe um clima leve de conversas amigáveis, elogios e risadas. Existe genuína amizade e suporte mútuo quando necessário.
Uma igreja chamada, esqueci o nome da igreja, Life, sim, uma igreja chamada Life, nos Estados Unidos, do pastor Craig Rochelle. Ele traz como um dos valores da sua igreja a marca risadas. E não é risada em termos de gargalhada, mas ele entende que uma igreja onde o povo está rindo nos corredores, está brincando com o outro, está fazendo piada, essa coisa de brincar um com o outro, é uma marca de uma igreja saudável. É um lugar em que há leveza, um lugar onde há amizade. É um lugar certamente onde existe amor. E o amor verdadeiro dá à igreja um brilho produzido por Deus, muito mais eficaz do que programas evangelísticos. As pessoas não querem ouvir falar sobre o amor, elas querem experimentar o amor na prática. E a marca da Igreja Conectar, para relacionamentos marcados pelo amor fraternal, foi 8.41. E aqui eu já me aproximo do fim e vamos avaliar qual foi o fator mínimo da Igreja Conectar nessa perspectiva, ou seja, o fator que mais demanda a nossa atenção nesse começo. E aqui estão os 8 fatores reunidos. Liderança capacitadora, 8.57. Ministério orientado pelos dons, 8.55. Espiritualidade contagiante, 8.78. Estruturas eficazes, 8.04. Culto inspirador, 8.81. PGs integrais, 8.45. Evangelismo por necessidades, 8.27, e relacionamentos marcados por amor, 8.41. E identificamos que o ponto de mais atenção nesse momento é a ideia de estruturas eficazes. Agora, faz sentido. Vocês estão no momento de reestruturação. Então é esperado que seja o momento de organizar as estruturas, de organizar os alicerces, de organizar a casa, para que esses alicerces bem estruturados, a casa cresça e se desenvolva. Mas é interessante perceber também os pontos máximos. Culto inspirador é a nota máxima. Isso mostra que não estamos falando sobre luzes, fumaça, banda, ainda que tudo isso possa ter. Mas estamos falando sobre um culto que inspira as pessoas a viverem o Evangelho no seu dia a dia. Porque existe oração, existe adoração genuína e existe pregação da palavra. Porque existem essas 3 coisas, a igreja se inspira a viver a sua vida no Evangelho de forma cotidiana. Então, a minha sugestão é para que quebrem as cabeças em torno de estruturas eficazes. Como melhorar a videira, melhor dizendo, melhorar a parreira, melhorar a treliça, muito obrigado. Melhore a treliça para que Deus dê o crescimento necessário, que Ele é quem vai trazer. A gente só cria as estruturas, a gente só cuida, a gente só organiza. A gente faz um plano, mas quem manda as pessoas é Deus, porque é Deus quem dá o crescimento.